Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Patrick Clegers, residente do programa Residência Pedagógica do Subprojeto Química da Universidade Estadual Vale do Acaraú. E hoje vamos estar iniciando um assunto que vai ter 3 aulas, certo? Que é funções inorgânicas. E a primeira aula a gente vai falar sobre ácidos, sua classificação, nomenclatura e os principais ácidos, certo? E essa aula ela tem alguns objetivos que ela pretende ser alcançados ao final dela. O primeiro é compreender o conceito de ácidos, conhecer e entender as diferentes classificações dos ácidos e realizar a nomenclatura dos ácidos, certo, pessoal? Então, dito isto, vamos para a aula. Então, pessoal, iniciando a aula, a gente inicia falando sobre o que são os ácidos, né? Segundo Arrhenius, né, os ácidos eles são compostos covalentes que, na presença de água, sofrem ionização, liberando como um único cátion o íon H+, né? Ou seja, numa solução aquosa, eles liberam íons positivos, né? E por esse motivo eles são conhecidos, os ácidos são conhecidos como doadores de prótons, né? Além disso, também os ácidos eles reagem com as bases, né, formando sais e água numa reação que se chama reação de neutralização, certo? Então, os ácidos, né, eles têm as seguintes características: eles são incolor, eles têm um odor forte, asfixiante, sabor azedo, né, ácido, amargo, como vocês podem ver aqui na imagem, quando a criança está chupando limão, ela faz careta, né? Por conta disso, do caráter ácido que o limão tem, né? Um sabor azedo. E a outra criança aqui também comendo alguma coisa azeda, né? Que é característica dos ácidos também, né? O ácido tem o pH inferior a 7, né? O estado físico dele é o líquido, tem baixo ponto de fusão, né? Enfim, conduz eletricidade meio aquoso, certo? E aí, seguindo, a gente agora fala sobre a classificação dos ácidos, né? Agora a gente explicou o que é os ácidos, a gente vai classificar os ácidos. Os ácidos eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de hidrogênios que são liberados em solução aquosa e ionizam-se. Ou seja, o número de hidrogênios ionizáveis, né? Que é uma das classificações dos ácidos. E tem as seguintes classificações: o monoácidos, né, que possuem apenas um hidrogênio ionizável, que é o caso do HNO3, do HCl e do HCN, né? Diácidos, né, como o próprio nome diz, diácidos possuem 2 hidrogênios ionizáveis, né? Por exemplo aqui do H2SO4, do H2S, do H2MnO4, certo? Tem o triácidos, né, que são os 3 hidrogênios ionizáveis, né, que é aqui o ácido fosfórico e o H3BO3, certo? E tem o tetraácidos também, né, que são que possuem 4 hidrogênios ionizáveis, que é o caso do H4P2O7. Outro tipo de classificação que a gente classifica os ácidos é medido pelo grau de ionização, né? Quanto maior o valor, mais forte é o ácido, né? E aqui a fórmula alfa igual a número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. O grau de ionização, os ácidos fortes eles possuem grau de ionização superior a 50%, os moderados, né, possuem grau de ionização entre 5% e 50%, e os fracos possuem grau de ionização inferior a 5%, certo, pessoal? Outro jeito de classificar, outra forma de classificar os ácidos é por eles conter ou não o elemento oxigênio na sua estrutura, né? Sendo assim, a presença de oxigênio, né, a gente classifica através da presença de oxigênio, se tem ou não tem. Os hidrácidos, a gente dá 2 nomes para isso, né, que é os hidrácidos, não apresentam átomos de oxigênio, né, exemplos do HCl, do HBr e do HCN. E a gente classifica o outro como oxiácido, que é o elemento que já tem o elemento oxigênio presente na estrutura do ácido. No caso aqui HClO, H2CO3 e HNO3. Ou seja, os hidrácidos não apresentam oxigênio
e o oxiácido apresenta o oxigênio na estrutura do ácido. E agora a gente vai falar um pouco agora sobre a nomenclatura dos ácidos. Depois de classificar os ácidos, a gente vai nomear os ácidos, certo? Para realizar a nomenclatura dos ácidos, temos primeiramente que verificar se eles são hidrácidos, né? Ou seja, ácidos que não contêm oxigênio, ou oxiácidos, que são os ácidos que contêm oxigênio. Aqui vem mostrando quais são os hidrácidos e quem são os oxiácidos, certo? E aí como é que a gente vai nomear isso, né? Para os hidrácidos, a nomenclatura é bem simples, é só seguir essa regrinha aqui, ó. Ácido mais o nome do ânion mais hídrico, certo? E aqui os ânions, né, que eles são derivados, ó. O ânion é essa forma aqui, fluoreto, cloreto, brometo, iodeto e o sulfeto, o cianeto, certo? Então, nos hidrácidos é muito simples, é só colocar o nome ácido, nome do ânion e hídrico, certo? E colocar essa terminação hídrico no final, ou seja, HBr. A gente sabe que o hidrogênio, né, aqui quando tiver hidrogênio é ácido, então aqui HBr, ácido, o nome do ânion, bromo, né, brometo, aí como termina em eto, fica bromídrico, certo? E aí o HI, que é ácido iodídrico, né? E HCl, ácido clorídrico. E H2S, ácido sulfídrico. E HCN, ácido cianídrico. Ou seja, o nome do ácido mais o nome do ânion e a terminação hídrico, sufixo hídrico, certo? E aí, os ânions, né? Eles têm cargas diferentes, né? O monovalentes, que é carga 1, menos 1, né? E bivalentes, que é carga menos 2, que é o óxido, os peróxidos, os sulfetos, iodetos, certo? E a terminação desses ânions vai indicar qual sufixo a gente vai usar. Por exemplo, o fluoreto a gente usa hídrico, né? E aí já para outros cloritos a gente vai usar outra terminação. O sulfato, né? Sulfato, carbonato, a gente usa outra terminação para poder nomear os ácidos, certo? Por exemplo, os ácidos padrões, né? Que são formados pelos ânions de cada família, das famílias 14, 15, 16, 17 da tabela periódica, seguem a seguinte regra para nomear, que é o ácido, o nome do ânion e o íon, certo? Então aqueles elementos que terminam, que ficam esses grupos nessas famílias da tabela periódica, né? A nomeação deles vai ser ácido, mais o nome do ânion e íon, ou seja, HClO3, ácido clórico, né? H3PO4, ácido fosfórico, H2SO4, ácido sulfúrico, né? Sempre termina com a terminação íco aqui, H2SO3, ácido carbônico. E tem a nomenclatura dos ácidos através do oxigênio, né? São os oxiácidos. Como é que a gente determina, né? Também para os oxiácidos depende se ele tem um hidrogênio oxigênio a mais, no caso, né? Ele vai ser ácido mais mais nome do ânion mais íon. E aí caso ele perca um oxigênio, né? Ele vai ser ácido mais o nome do ânion mais a terminação oso. E caso ele perca 2 oxigênios, é ácido mais hipo mais nome do ânion mais oso, ou seja, HClO3. HClO3 é ácido clórico. E aí a próxima molécula é HClO4, ou seja, ele ganhou um oxigênio. Então vai ser o que? Ácido, né? Nome do ânion, que é o clórico, né? Clórico no caso. E aí terminação íco, ácido perclórico. É bem simples e fácil de entender, certo? O HClO3, ó. HClO3 é ácido clórico, né? Continua aqui. Aí o segundo aqui, HClO2, ou seja, ele perdeu um oxigênio. Então a terminação dele vai ser o que? Oso, né? O ácido, mais o nome do ânion, e a terminação oso, ácido cloroso. O último que é quando ele perde 2 oxigênios, né? Tá ali HClO3, ácido clórico, e aí ele ficou
com apenas um oxigênio, então fica ácido hipo, que é o nome hipo, né, mais o nome do ânion mais oso, ácido hipocloroso. E aí, pessoal, para finalizar a aula, os dois exercícios dizem o seguinte: de acordo com essas informações, indique o nome correto do seguinte ácido: HBrO2. Qual é o nome correto desse ácido, pessoal? Bom, a gente já sabe que é um ácido, né? E aqui tem o bromo, então é IO2. Qual vai ser o nome correto, né? Bom, o nome correto vai ser ácido bromoso, certo, pessoal? Que ele termina na terminação oso. Então, o ácido, né, que tem o hidrogênio aqui, o bromo, o nome do ânion, né, que é bromo, e a terminação oso, porque ele perdeu, tem um oxigênio a menos, então ele é ácido bromoso. O segundo exercício, ele fala o seguinte: qual entre os ácidos a seguir pode ser considerado um oxiácido? E aí, oxiácido, a gente tem que lembrar que o oxiácido é aquele composto onde tem aquela molécula, né, que tem um oxigênio nela, certo? Então, a gente já pode olhar aqui, ó, vai descartando, né? Se não tem oxigênio, já vai descartando, não tem como ser um oxiácido, ou seja, o ácido cianídrico é um oxiácido? Não, né? Não tem oxigênio. O HF da mesma maneira, o HNC da mesma maneira. HBrO2, ó, tem oxigênio aqui, então esse sim é um oxiácido. Letra D, oxiácido. E a letra E não é, que o ácido clorídrico não tem oxigênio nela. Certo, pessoal? Então, pessoal, dito isto, eu encerro a aula por aqui. Eu espero que essa aula tenha sido de bom proveito. Quero agradecer e até a próxima.